Bem-vindo a mais um podcast, o podcast desconhecido mais famoso do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o Dreamcast. Hoje a gente tem o privilégio de receber aqui mais uma vez a doutora Gisele Lima. Ela já esteve aqui em outro episódio, né, com seu esposo, juntamente com o Joab. E hoje nós vamos bater um papo só de mulher aqui, né? Vamos falar sobre maternidade. Ela que é mãe de 2 rapazes que hoje são referência aí como mãe, né? Qual que é a formação dele? Ele é... Um é médico, médico, anestesista. Isso, está fazendo a residência. Uhum. E o outro é formado em finanças. Finanças, Trabalha olha... com investimento, é mais comercial. 2 referências. Mãe tem aí um currículo maravilhoso. Então, quero apresentar para vocês aqui a doutora Gisele Lima, psicóloga formada. Vou deixar ela explicar um pouquinho mais, que é muita formação, viu? A formação é o de menos, né? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho, Obrigada a vocês. pelo convite. Estou aqui à disposição. É sempre uma alegria para mim compartilhar tanto a minha experiência pessoal, tenho 35 anos de casada, então os meus filhos já estão casados, então já consegui fazer, eu acho que o que a grande maioria, né, deseja, almeja, e é realmente muito gratificante você poder sentir essa sensação de missão cumprida. Os filhos já saíram do ninho, mas de uma forma saudável, adultos saudáveis que assumiram as suas próprias vidas e hoje estão construindo um casamento também saudável. Isso é uma dádiva de Deus, né? E é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência pessoal e também profissional, ministerial, já de mais de 20 anos, acompanhando casais, aconselhando, atendendo. E essa área é uma área muito desafiadora mesmo. Vamos tentar ajudar. Eu admiro muito, assim, quando eu encontro casais que trabalham com, né, nesse âmbito, igual a senhora, terapia, né, psicóloga. E eu vejo, eu gosto muito quando eu vejo, assim, quando os filhos já estão adultos, já estão encaminhados. Aí eu falo, nossa, eu preciso observar mais isso aí, eu estou precisando aprender, porque esse é o foco de cada pai, eu creio, né? Acho que esse é o topo da montanha que qualquer pai quer atingir. É você poder olhar para trás e falar, cara, meus filhos estão bem, estão formados e, principal, estão servindo a Deus. Exato. Não desviaram do caminho, perseguiram, estão ali firmes e isso é algo que eu viso muito, assim, quando eu vejo um casal, assim, né, que eu me aproximo, eu já quero, né, extrair algo ali para poder... Vamos falar um pouquinho aqui sobre a sua experiência sobre a maternidade. A gente conversando ali um pouquinho em casa... Você expressou para nós o começo do relacionamento de vocês, sobre a maternidade. Eu até me relaciono um pouco com você, eu nem tinha te comentado no carro, mas nós também passamos por... Você perdeu 2 gravidezes, né? Antes de você ter o seu filho, seu primeiro filho. E é um momento de muita dor, muito difícil. Como superar a perca de um filho? No seu caso, foram 2 seguidos, né? Como que foi esse processo para você? A gente, quando a gente é jovem, né, a gente tem todo um sonho, principalmente a mulher, né? A gente sonha muito com o casamento e com a maternidade. E eu falo que tem experiências na vida, tem coisas na vida que só a maternidade vai dar. Quem não viver a experiência da maternidade, seja ela mesmo que não seja... biologicamente, né? Mas porque mãe não é só aquela que vai dar à luz, mas aquela que vai criar, vai cuidar. Mas a experiência mesmo de ser mãe. E a gente sonha também como vai ser a maternidade e tudo. E eu sempre fui meio fitness, assim, sabe? De fazer atividade física, de gostar. Então, eu sonhava muito. Quando eu casasse, eu queria ser aquela grávida que ficasse muito saudável até o último mês de gestação, que muito ativa, que nada fosse atrapalhar. E aí eu fui surpreendida, né? Quando eu fiquei grávida,
Na verdade, eu e meu esposo, nós casamos muito jovens e eu estava grávida. E esse foi um dos maiores desafios que a gente enfrentou mesmo no casamento, porque nós sempre fomos cristãos. Enfim, esse não é um assunto muito para agora. Mas eu tive um problema nessa gravidez e fiquei internada várias vezes e tive que ficar de repouso. E depois acabei perdendo por um motivo, por um descolamento de placenta, mas eu tinha um problema no útero que eu não sabia, então eu perdi o segundo bebê por causa do problema no útero, que era uma dificuldade de segurar o peso do bebê, então eu tinha que fazer uma cirurgia no segundo mês de gestação, ficar de repouso absoluto também. Então foi um pouco assim frustrante, porque eu tinha todo esse sonho. Então eu fui uma grávida totalmente diferente. A experiência a expectativa que eu tinha, né? Porque eu tive que ficar com uma gravidez de altíssimo risco, de repouso e tudo. E é claro, é muito traumático você ir para uma maternidade e sair sem o bebê, sem o seu filho nos braços, né? A primeira vez... E sua gestação já estava bem adiantada, né? Que você falou, Sim, a primeira mês. 7 meses e a segunda 6,5. A primeira, como eu tive esse descolamento de placenta e isso não foi desenvolvendo muito bem como era esperado, o médico já foi me preparando, já havia ali uma expectativa, vamos dizer, negativa, né? Que você vai se preparando. Mas como eu tinha um problema no útero que eu não sabia e achava que tinha perdido o primeiro só mesmo por causa do descolamento, o segundo foi bem traumático, bastante traumático mesmo, porque estava tudo bem, tudo ótimo, e foi bem inesperado por causa do problema. E o que você, assim, é uma dor que eu acho que é só em Deus mesmo, para você curar, para você tratar, né? E quando você tem a dádiva, a bênção de depois poder ter o seu filho, é isso que é a cura, né? No dia que eu tive o meu filho nos meus braços mesmo, que eu pude ver e pegar e ter ele nos meus braços, é como se aquela dor, aqueles fantasmas ali desapareceram, né? E você, e depois quando você teve o seu primeiro filho, o Matheus, né? Matheus. Com a chegada do Matheus, automaticamente vem aquela superproteção. Qual dano? Você acha que teve algum dano? Ou você foi essa mãe que, tipo, queria dar tudo que você não deu para os outros dois? Você quis, né, retribuir na vida do Matheus e você acha que teve isso ou não? E teve algum dano nessa área? Todas nós, né, quando somos mãe, a gente quer, com certeza, fazer o melhor. E tudo que a gente faz é pensando no melhor, né, para os filhos, com a melhor das intenções. Mas eu, que trabalho com casais há tantos anos, eu sempre pontuo muito isso. É natural, é uma tendência natural das mulheres. Com a chegada dos filhos, o filho passar a ser o foco central, passar a ser a prioridade máxima na sua vida, e você começar a negligenciar o casamento. O que eu mais escuto, né, dos maridos, dos esposos, é essa queixa. Depois dos filhos, que os filhos chegaram, a minha esposa mudou muito comigo. O comportamento mudou muito, né? Eu me senti mais abandonado, né? Principalmente numa conexão íntima, do relacionamento íntimo. A fase da chegada dos filhos é, para mim, a fase mais desafiadora para você manter uma conexão com o seu cônjuge. Para você, principalmente como mulher, que é uma tendência natural, claro que tem exceções, mas é a tendência mais que geralmente acontece da mulher negligenciar o casamento. E eu não fui diferente, principalmente quando você tem uma história
né, de uma experiência traumática como eu tive. Então, com a melhor das intenções, quando meu filho nasceu, imagina, com as 2 perdas que eu tive, e principalmente a segunda, que foi bem traumática mesmo, quando ele nasceu, ele passou a ser o meu mundo. Eu passei a viver em função dele, porque eu esperei demais ele, eu desejei demais a chegada dele. E eu falo, e é importante as pessoas entenderem, que a regra de ouro para você viver um casamento de sucesso, que vai permanecer até que a morte separe os dois estando bem e satisfeitos, é manter o seu cônjuge como a prioridade máxima. E eu sei que quando eu falo isso, as mulheres não gostam. Quando eu falo isso no consultório, no aconselhamento ou nas minhas mídias sociais, eu causo uma reação imediata das mulheres, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem visões sobre o casamento, conceitos sobre o casamento um pouco distorcido, né, e um pouco banalizado. Então, eu escuto muito assim, que absurdo você me falar, o meu filho tem que ser a minha prioridade máxima, tem que ser meu foco principal mesmo, ele depende de mim, né? O filho é para sempre. O marido eu já não sei, o cônjuge eu já não sei, porque é uma visão atual, né? E um pouco distorcida do casamento. Mas se você não entender isso, você vai fazer o que eu também fiz. Você vai começar a negligenciar o seu casamento, você vai deixar de priorizar o seu cônjuge, vai priorizar o filho acima do cônjuge. Isso vai ser muito ruim para o casamento e vai ser muito ruim para os filhos. É isso que eu tento ajudar as mulheres a entender, que o que o seu filho mais precisa não é ser a sua prioridade máxima, ter o máximo da sua atenção, ser o centro das suas atenções ou ter as suas vontades realizadas. Mas é o ambiente que o seu casamento saudável vai dar para eles, né, os seus filhos. E eu também fiz isso. E comecei a negligenciar. E isso foi causando uma desconexão entre mim e o meu esposo. E é o que acontece. Você vai se distanciando, vai esfriando o relacionamento, e acaba até mesmo acontecendo um distanciamento físico na área íntima. E é por isso que muitas vezes acontece até a consequência mais dolorosa e drástica, que é uma infidelidade conjugal nessa fase, né, da chegada dos filhos. Então, a gente precisa ter muito cuidado e entender que o curso natural da vida é os filhos crescerem, amadurecerem e saírem, né, sair do ninho e frutificar, amadurecer para assumir a própria vida. E a gente precisa criar filhos autônomos para isso. Só vai conseguir fazer isso priorizando o seu cônjuge, o seu casamento, investindo no seu casamento, para dar para os filhos esse ambiente, né, que eles precisam para crescer saudáveis. Uau, nós estamos passando essa fase ali em casa, né? Nós esperamos 10 anos para poder ter o primeiro filho também, foi bem desejado. E às vezes eu me encontro numa correria, numa loucura. E às vezes, sem a intenção, a gente realmente prioriza a criança, né? Às vezes pelo cansaço e tudo, e você, né? E realmente eles têm uma demanda muito grande. Eu até costumo dizer que a fase que eu estou vivendo é a fase da sobrevivência, porque eles te sugam por completo. Eu tenho 3 meninos homens, a senhora teve o prazer de conhecê-los, e é exaustivo. É exaustivo. Porque a demanda é muito grande. É o dia inteiro. E os meus filhos, agora eles estão de férias, é o dia inteiro dentro de casa. E se a gente realmente não vigiar, a gente acaba perdendo o controle do casamento. A melhor das intenções. É uma intenção muito boa. Você quer o melhor para os seus filhos, né? A gente, como mãe, a gente quer poupar, a gente quer dar para eles o melhor, mas é preciso entender
primeiro ter essa consciência, que é mesmo exaustivo, é muito desafiador, exige demais, exige tempo, exige energia. E por isso eu chamo são fases que precisam de uma atenção muito maior e de um esforço muito maior. Mas são fases, são períodos, vai passar. Quando a gente está no meio desse caos, né, que você está agora, e eu também já passei, e tem tanta gente aqui que está vivendo, parece que não vai passar nunca. Então, às vezes, quando eu falo assim, olha, pode acreditar, você vai sentir saudade. Ah, não vou mesmo, não vou não. Você vai sentir saudade desse tempo, né? E passa muito rápido. Parece assim, você piscou o olho e você vai ter 3 homens assim dentro de casa. É muito rápido mesmo. E depois a gente sente saudade. Então, é uma fase. Vai passar muito mais rápido do que você pensa. Então, é melhor ter essa consciência e se desdobrar mesmo agora para dar uma atenção redobrada para o casamento. Juntos, é importantíssimo que o casal consiga conversar com frequência, com liberdade, com transparência, para os dois juntos encontrar caminhos. Existem muitos caminhos, soluções, para que a gente não perca a conexão. O que a gente pode fazer, né? Buscar estratégias, criar agenda para ter momentos a sós, para ter momentos de privacidade total, buscar ajuda de amigos, de parente, ou sei lá, mesmo contratar alguém confiável, mas não deixar, mesmo que fique mais espaçado, não deixar que nenhum dos dois se sinta negligenciado, se sinta privado na área íntima, né? Por exemplo, isso é muito, muito importante, que os dois criem estratégias e agenda para manter uma conexão, até que esse vendaval, né? Que essa fase que realmente exige muito passe. E depois, quando passar, os dois vão estar conectados, fortalecidos, né? Eu sei que a senhora e seus filhos são próximos também, né? Lá em casa é 2 anos de diferença de um para o outro. Então, às vezes eu olho para o Pedro e falo, nossa, é um bebezinho ainda. Aí eu já vejo o Luanzinho, eu falo, uau. E como eu disse, a demanda é muito grande. Né, existem outras mães que estão nessa situação também. Como nós conseguimos vencer essa fase com essa demanda sem perder o controle emocional? Você fala fase pequena? Dessa fase pequena que eles estão passando, porque a demanda é muito grande, a gente acaba se isolando mais, você fica mais em casa, você já não tem tanto tempo para compartilhar com um amigo, com a família, porque a demanda é grande. Muitas vezes eu vejo assim, principalmente quem está entrando na maternidade agora, né, a primeira maternidade, assim, a gente é outra fase. Muitas vezes as pessoas elas querem meio que continuar ou manter a fase anterior. A gente precisa passar para outra fase. E eu vejo muitas vezes as mulheres elas querem manter tudo. Querem continuar fazendo o que faziam, da forma como faziam, somando com tudo mais que agora adicionou, acrescentou. Então, a gente tem que reformular, a gente tem que reprogramar, replanejar, né, fazer um novo planejamento, desestressar com algumas coisas, por exemplo, a casa, né? Quando a gente não tem filho, a casa é impecável, tudo no lugar e tudo. E eu vejo muitas vezes tem coisas que a gente pode aliviar, a gente pode tirar dos nossos ombros, né? Então, reformular mesmo o planejamento de agenda, de rotina, algumas coisas deixar por um tempo, algumas coisas diminuir, como eu disse, a casa, desestressar um pouco mais, não ter em mente que querer ainda que tudo fique
né, impecável, nossa, dá conta de tudo. É mais ou menos isso que eu estou querendo falar. Você não vai dar conta de tudo mais. Agora precisa reprogramar, ver o que realmente é mais essencial, é mais urgente, né? Se permitir até mesmo deixar, às vezes, a pia lá com a louça para o outro dia, né? Muitas vezes, às vezes, o marido pode ajudar, às vezes, não é porque ele não quer, às vezes ele não pode também. Então, a gente tem que ir tendo um pouco de bom senso e se permitindo também reajustar as coisas, né? Criar uma rotina, uma agenda que não perca, mesmo que seja menos, um tempinho para você, né? De fazer as suas coisas, de se cuidar, e retomando aos poucos, mesmo que devagar, mas não largar, não abandonar de vez também, né? Então a gente vai reformulando, porque senão a gente adoece mesmo. Eu lembro que com a chegada do Luanzinho, eu na primeira semana eu falei, realmente não dá. Minha mãe estava aqui no primeiro mês, mas ela foi para o Brasil. E ele tinha acabado de fazer um mês, eu estava fazendo um mês. E eu fiquei sozinha com os meninos, né? E quando ela está em casa, ela me socorre com a comida, né? E tudo. Então, a realidade foi outra. Então, eu lembro que na primeira semana, quando ela foi embora, eu falei para o Job, eu falei, olha, a realidade é o seguinte. Se você chegar em casa e tiver janta, amém. Se não tiver, a gente vai ordenar uma comidinha e tá tudo bem. Porque realmente eu tinha dia que eu não dava conta. E o que eu via? Quando eu tentava tá com os dois. O Antônio tinha 4 anos e meio, acho, 4 anos e meio para 5. O Pedro estava com 2 anos e pouco para 3 anos. E o Luanzinho recém-nascido. E aí eu tentava fazer uma comida, parece que a casa saía completamente do meu controle. Porque eles queriam atenção, eu não podia dar, porque eu estava tentando fazer uma comida que era para o bem deles, mas eu causava um estresse em casa que saía do meu controle. Então, eu falei para o Joab, eu falei, olha, o dia que você chegar em casa, tiver comida, amém. O dia que não tiver, vamos dar glória também, tá tudo bem. Porque senão eu entendo que eu ia causar um estresse maior nas crianças e em mim também, por não estar dando conta daquela demanda. Esse apoio mútuo, por isso que é tão importante tentar ter essas conversas, né, para juntos ir ajustando e alinhando. E esse apoio mútuo é fundamental. Eu sei que nem sempre, né, nem todas as mulheres contam com esse apoio ou tem essa compreensão do esposo, infelizmente. Mas com jeitinho, com cuidado, às vezes é a forma de falar. Você pode ir conseguindo trazer esse esposo, envolver ele mais no processo. Eu vejo muito, principalmente na primeira maternidade, assim, muitas vezes a maternidade é uma coisa tão forte da mulher, e eu vejo muitas vezes que a mulher, desde o início do processo, ela não envolve muito o homem, ela assume muito a maternidade. Depois ela se sente muito sobrecarregada, exausta, reclama da falta desse apoio, mas muitas vezes é bom pensar um pouquinho aí, refletir, se não é você mesma que não envolveu ou ainda não está envolvendo esse marido no processo, deixando ele se sentir bem parte mesmo, porque quando há esse envolvimento desde o planejamento da gravidez, deixar o homem participar de tudo, nas decisões, na escolha, ele se envolver ali com a chegada do bebê, os dois buscarem aprender quais serão as mudanças que vão acontecer, como que a gente vai se ajustar. Quando o bebê nasce, é bem mais fácil, né, esse apoio, porque precisa mesmo ter um nível de maturidade para que esse homem entenda todas as transformações que essa mulher está passando, fisicamente, emocionalmente, até por um desequilíbrio hormonal que o pós-parto, a gestação causa, né? As mudanças físicas, né? O cansaço.
ela não vai poder corresponder da mesma forma, não vai poder dar, né, para ele tudo, a mesma atenção, da mesma forma. Mas se esse homem tem maturidade ou essa mulher consegue mostrar para ele, com jeito, com amor, com carinho, que se ele se envolver mais e aliviar a carga dela, quanto mais ele conseguir aliviar a carga dela, mais disponível ela vai estar para ele. Com certeza. Né? Mais disposta, né, fisicamente, inclusive para a intimidade. Então, muitas vezes as mulheres podem não ter esse apoio, mas pode ser também a forma, fala cobrando, reclamando, acusando, e aí você faz afastar mais esse marido, colocar ele na defensiva. Mas se você, com jeito, você fala, né, na primeira pessoa, como você se sente, ou se você aprende a reforçar positivamente. Poxa, eu queria tanto que o meu marido me desse esse suporte aí, ou que ele compreendesse que se ele chegar não tem janta é porque eu realmente não consegui. E que ele até pudesse, um dia ou outro, comprar alguma coisa, mas eu não consigo. Então, eu vou dar aqui, né, a chave, o caminho. Se você entender o reforço positivo, o que é? Você ressaltar, reconhecer, recompensar de alguma forma um comportamento do seu marido dentro daquilo que você gostaria, que você espera. Falando aqui do apoio na maternidade, né? De ajudar nessa sobrecarga. Então, se ele chega, se ele oferece para fazer alguma coisa, ou se ele faz alguma coisa, você precisa ressaltar e deixar muito claro para ele o quanto aquilo significa para você. Uhum. Né? Olha, nossa, quando você me ajuda, assim, ou quando você chega e não reclama da casa, ou quando você chega e me pergunta e vai ajudar com as crianças, eu me sinto tão importante, eu me sinto tão especial, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão aliviada. Né? Então, isso você está recompensando o que ele está fazendo. E a tendência é ele fazer de novo, porque você reforçou positivamente um comportamento que você gostaria. Isso é psicologia comportamental. E a tendência é amanhã ele chegar e fazer de novo. Se você reforçar de novo, sabe, deixar bem claro mesmo, ressaltar, a tendência é ele fazer, repetir e incorporar isso, ficar automático e natural. Então, muitas vezes, a nossa própria atitude causa uma reação negativa ou ruim no outro que a gente não quer. Sim. E a nossa atitude pode causar uma reação boa que a gente quer no outro. Eu não posso reclamar disso. Eu sou privilegiada. Sou privilegiada com o pai que eu tenho em casa. O Joab, desde que os meninos nasceram, ele é aquele pai que ele levanta de madrugada. Eu também posso dizer Ele isso. levanta de madrugada. A maioria, não, eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar. O Joab, não. A gente tinha até um schedule em casa. Eu ficava com a criança, né, ali até umas 5 da manhã, mais ou menos, acordava quando fosse preciso. E depois das 5, quando a criança acordava, né, o Paul Anthony Jake, aí eu já chamava ele, porque de toda forma ele tinha que levantar para ir trabalhar ali por volta de umas 7h30. Então eu ficava, né, no período ali da noite, e quando na madrugada ali por umas 5, 4h30, 5 horas, se o menino chorasse, era o turno dele, porque aí ele já ficava com a criança e eu tinha aquele período para me dormir. Porque ele tem que trabalhar o dia inteiro. Great, a gente entende isso. Só que a mãe também tem que trabalhar o dia inteiro. Entendeu? Ela não vai poder deitar e dormir, principalmente quando vem um segundo filho, porque os horários dos cochilos não dá no mesmo horário. Então, ele tinha muita empatia assim, comigo nessa área. Então, desde o primeiro filho, chegava um certo horário, ele ficava com o menino para mim dormir até ali às 7, 8 horas, quando ele fosse trabalhar. Eu tinha aquele período de sono para mim, né, dar aquela descansada e seguir com o dia com as crianças. E ele sempre foi assim, ele é aquele pai que dá banho desde o dia que chegou do hospital, ele troca fralda, ele faz tudo.
tudo. Eu enfrento até algumas piadas de vez em quando, porque às vezes eu viajo e tudo, e a pessoa fala assim, mas quem vai cuidar dos seus filhos? Eu falo, o pai. E para as pessoas, até mesmo para as mães, mulheres, elas ficam espantadas quando eu falo que eu vou passar 2, 3 dias fora. Mas o Joabe? Mas como assim? Você tem coragem? E eu não entendo, sabe, que frustração, que medo é esse? Eu viro as costas com plena confiança, eu não tenho um pingo de dúvida que meus filhos estão sendo bem cuidados. Porque eu sei o pai que ele é, quem ele é dentro de casa com os meninos, sempre foi. E as próprias mulheres, outras mães, elas ficam espantadas às vezes quando eu falo, não, vou viajar e os meninos vão ficar. Sim, os meninos vão ficar e vão ficar muito bem cuidados. Então, isso que você está falando é muito importante. É mais ou menos o que eu estava falando antes também. Eu também tenho essa bênção, sou muito abençoada. E eu falo que meu esposo é um esposo sábio, né? Ele é porque o homem, como eu falei, que é sábio e tem essa maturidade de entender que quanto mais ele aliviar a carga da esposa, quanto mais ele se envolver, cooperar e contribuir, mais ele vai ter a esposa, mais ele vai ter o que ele quer da esposa, atenção, inclusive na área íntima, né? E menos ele vai ser negligenciado. Mas isso que você falou é o que eu estava falando antes, que muitas vezes a maternidade é tão forte para ela que é comum a gente ouvir, principalmente na primeira maternidade, quando o filho chega, ela assim, não, mas ela parece que não confia, né, no marido para cuidar da criança. E ela acaba afastando o homem. Ele não vai saber, não, ele não vai dar conta. Não, mas por que você não deixa... Não. Eu convivi perto com uma pessoa ele não vai conseguir. Isso é muito sério, porque ele também é pai, né? E da mesma forma que ela está aprendendo, ele também vai aprender, e ele é um adulto responsável. Yes. Eu convivi com uma pessoa próxima e o esposo não é aquele pai, é um pai presente, mas é aquele pai que não ajuda, né, na carga diária, porque a mulher reprimiu ele no começo. Ele ia trocar uma fralda. Não é assim, mas você não sabe pôr uma fralda. Aí vai dar uma mamar pro menino. Não, a mamadeira não é assim, mas você não sabe dar uma mamar pro menino. E acaba tomando aquela função do homem, tira o menino do colo do homem e deixa que eu dou, porque eu sei fazer certo. Exato. Aí, o que o cara faz? Para ele é vantajoso. Ele vai sentar no sofá, cruzar os braços e ver ela fazer. Entendeu? E às vezes nem é culpa do cara. Ele até tentou. E tantas vezes a mulher se sente sobrecarregada, exausta, reclama e não percebe que ela mesma, em vez de envolver esse pai no processo desde o início, e se não envolveu no início, pode envolver agora, para ele se sentir parte, e realmente incluir ele. E ela não percebe que é ela que não está fazendo isso, e ao contrário, está afastando, né, esse pai e acaba, então, ficando sobrecarregada. Porque a mulher ela tem algumas coisinhas, vamos supor, por exemplo, o Job tem algo que ele faz desde o primeiro filho. E eu falo, Rani, por que você faz assim? Ele vai colocar a roupa no menino e ele coloca, eu não sei como que fala no Brasil, aquela blusinha que tem os botãozinhos embaixo. Body? Body, Aí ele coloca o body no menino. Só que ele tem uma tendência em colocar a calça, a bermuda, e depois ele fecha o body por cima da calça. E eu falo, meu amor, você tem como você fechar o body primeiro e depois colocar a calça no menino? E, assim, às vezes tem gente que vai perder a benção simplesmente por causa desse ato. Um detalhe, né? Não vai fazer... Incomoda a gente porque a mulher ela é mais de estética, né? De coisa, mas não vai fazer tanta diferença. Então, é bom a gente entender e lembrar que, principalmente da primeira gravidez, não nasce só uma criança, nasce um pai e uma mãe, né? Que também acabaram de nascer, que não sabem, vão ter que aprender tudo. Não é porque é mulher que você já nasce sabendo, né? A gente é intuitiva, com certeza, tem a intuição e tudo. Nós somos bem mais intuitivas do que os homens. Mas a gente precisa permitir.
Muitas vezes eu vejo que as mulheres se sentem sobrecarregadas porque elas mesmas não permitem, não inclui, não envolve, né, esse homem no processo. E também do lado dos homens eles precisam ser mais sábios, mais, né, espertos até para ter o que eles tanto querem. Verdade. Né? Então a gente precisa entender isso daí para passar por esse período, por essa fase de uma forma mais leve, para não ser tão pesado, para não trazer tanto prejuízo, né, para o relacionamento, não causar uma desconexão tão forte entre os dois que possa colocar esse casamento em risco ou que possa ter uma consequência tão dolorosa como uma infidelidade conjugal, né? A senhora, como... eu chamo ela de senhora, ela já me falou para não chamar ela de senhora. Eu me sinto velha. Como que a gente lida hoje com essa autodemanda? Que a mãe tem que estar trabalhando fora para ajudar em casa, tudo. Essa ausência da mãe dentro de casa. Eu sei que a senhora tem 2 formações, né? A senhora falou para mim que sua primeira formação é veterinária. E depois ela não se achou, né, nessa primeira faculdade onde ela cursou e ela foi para psicologia, né? Virou uma psicóloga. Graças a Deus que hoje ela está aqui nos ajudando. Então, eu tenho um perfil até de temperamento mesmo, de personalidade, muito acadêmico, né? O desenvolvimento pessoal contínuo é um valor muito forte para mim. Estou sempre buscando, sempre estudando, e eu sempre trabalhei fora também. E eu acho muito interessante hoje esse discurso aí tão disseminado de forma tão forte da mulher protagonista, né? Da mulher que precisa ser autônoma, independente e assumir a sua própria vida. Então, eu acho importante e eu acho que a mulher tem que buscar, sim, desenvolver pessoalmente, ter uma certa autonomia, independência, mas eu tenho visto as mulheres se perderem, perder o equilíbrio, sabe? E assim, exagerar mesmo. Tudo demais, tudo em excesso é prejudicial. E eu acho que aonde está causando o problema, e às vezes até o fim de muitos casamentos, é esse exagero. Eu acho que um pouco, talvez, da distorção do que é esse protagonismo. Porque eu acho que você ser protagonista da sua vida é você assumir o controle das decisões, das suas escolhas, e não ser levado por uma onda, por uma moda. Então, você ser protagonista é você entender qual é a escolha nesse momento que é melhor para você, para sua família, para os seus filhos. E, inclusive, se nesse momento a melhor escolha é parar o que eu estou fazendo e ficar um tempo, uma fase em casa, né, cuidando dos meus filhos. Então, eu acho que o que acontece que as pessoas não estão conseguindo, eu acho que é bem possível você poder trabalhar, você poder estudar e conseguir essa demanda se você tiver um planejamento, uma organização, que eu falei, de rotina, de agenda, para você encaixar. Se você conseguir dosar as coisas, equilibrar as coisas, né? Não exagerar, porque o que eu estou vendo é as mulheres passando a priorizar, a focar numa carreira, num desenvolvimento pessoal e negligenciando, deixando a casa, os filhos, o esposo, se perdendo nesse caminho. E aí ela começa, né, a se achar, a se ver no mundo diferente e muitas vezes até começar a ter uma sensação de superioridade e achar, depois que o esposo já não está acompanhando, vai deixando o esposo para trás, está aquém. E eu tenho visto
com muita tristeza, mulheres deixando as suas casas, deixando seus esposos, deixando a sua família, né? Em função de que eu mereço mais, eu mereço ser feliz. Então, tem como fazer isso, mas você precisa buscar em Deus direção e sabedoria do que é melhor nesse momento e dessa dosagem, desse equilíbrio, né? Dá para você fazer, não dá para ter tudo ao mesmo tempo, não dá para fazer tudo. Eu falei, a vida é de fases, o casamento é de fases. A gente tem que buscar orientação e sabedoria para usufruir e viver o melhor de cada fase, né? E essa fase de filho pequeno é uma fase que a gente tem que abrir mão de muitas coisas, a gente precisa renunciar a muitas coisas. Vai passar, depois você vai poder retomar, depois você vai voltar, né? E passa muito rápido, como eu falei. Então, eu vejo muito essa falta de equilíbrio. Na minha vida, eu fiz 2 graduações, eu fiz especialização, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Quase sempre trabalhei fora, mas 2 vezes na minha trajetória eu entendi que o melhor naquele momento era eu parar tudo e ir para casa. Então, por 2 vezes eu fui para casa e eu ouvi muito. Quando eu chegava em qualquer ambiente, aí, o que você faz? Não, nesse momento eu estou em casa mesmo, cuidando dos meninos, da educação dos meninos. Eu parei para focar, eu entendi que eles precisavam, nesse momento, era o mais importante. Nossa, mas não está fazendo nada, né? Nem estudando, nada. Como assim, né? Nada. Né? Eu estou cuidando da educação dos meus filhos. E assim, não me arrependo de forma alguma. Eu, no meu ponto de vista, eu entendo que isso é ser protagonista, né, da sua vida. Você... Na verdade, a senhora estava fazendo um investimento, né? Exatamente. E assim, como foi importante, como eu sou grata a Deus por ter tido, né, esse posicionamento, essa sabedoria, entendido essa direção naquele momento, como foi importante para o desenvolvimento saudável dos meus filhos, para eles hoje serem adultos saudáveis, que assumiram as suas próprias vidas, né? Estão construindo a sua própria família. Então, para mim, eu vejo que isso é ser protagonista, e não que eu tenho visto hoje, muitas vezes, as pessoas acharem que protagonista é você deixar até mesmo a sua casa para fazer aquilo que todo mundo está fazendo e acha que tem que fazer, né? E principalmente hoje é colocado investir numa carreira e você ser alguém, você ser independente até financeiramente. Então, para mim, isso não é muito ser protagonista, é ir com a onda, né? É você ser influenciado por outros, né? Então, você pode, sim, ter carreira, ter um desenvolvimento pessoal, isso é bom, isso é saudável, mas você precisa buscar o equilíbrio para não se perder. E o importante que a senhora falou, saber escutar, né? Entender o que Deus está te falando também, um momento que é necessário parar e voltar para casa. O que vai ser melhor para todo mundo naquele momento, né? E às vezes é só um período, é só uma fase. Depois você retoma os seus projetos, os seus sonhos, não tem problema, tudo bem. Esses dias eu estava escutando, acho que foi no Instagram mesmo, um post no Instagram, eu estava vendo uma mãe, era até um post aqui, ela falava assim, deixa eu ir que eu tô com pressa, que eu só tenho 18 verão com os meus filhos. Porque aqui o verão justamente é a época das férias, onde eles estão em casa, né? Então, ela contando assim, que ela tem tudo programado para cada verão. Aí ela falando assim, eu só tenho 18 verão com os meus filhos. Então, deixa eu correr que já se passaram alguns. Então, é muito rápido. Eu olho às vezes para o meu filho, ele já vai fazer 6 anos, já vai para a primeira série. E eu lembro esses dias que eu estava chorando para ter um filho. Eu falei, me dá um filho. E hoje meu filho já tem 6 anos. Pois e como o tempo voa. Exato. E eu que estou com os meus casados, né? É um piscar de olhos, assim. Eu lembro, meu Deus, parece que foi ontem que eu
peguei o meu filho nos braços, né? E já foi, né? É muito rápido mesmo. A gente precisa dosar, equilibrar para que a gente possa construir um vínculo, um relacionamento forte, saudável com eles, para que eles possam crescer autônomos, sair do ninho de forma saudável e a gente se tornar o porto seguro. A gente precisa ser o porto seguro, mas os filhos precisam ir. Isso a gente precisa entender, porque tem muita mãe, né, que também está sobrecarregada porque o projeto de vida dela passou a ser fazer o filho feliz, viver em função do filho. E quando esse filho for, e vai ser no piscar de olhos, e ele vai, ela querendo ou não, Sim. tem muitas mães criando filhos para si, né? E ela cria esse filho com um sentimento de dívida, um sentimento de culpa, e ela dificulta ele sair do ninho e para construir uma vida. E quando ele sai, ela também adoece. Ela também sofre muito, né? Então, a gente precisa entender que essa história aí que dizem hoje, filho é para sempre, cônjuge eu não sei... É o contrário. Né? Essa não é uma visão do projeto de Deus ao instituir o casamento, né? O cônjuge é para sempre, os filhos é que vão passar e o saudável é que eles passam. Eles precisam passar. Não é saudável eles ficarem, né? E o importante é a gente priorizar o cônjuge para dar para os filhos o ambiente saudável para eles saírem saudáveis, e quando eles saírem, o casamento está saudável e permanece até que a morte os separe, os dois estando bem, felizes e satisfeitos. E entrando agora para o âmbito das mães solteiras, né, que não tem esse apoio, né, do marido, de um companheiro, eu tiro por mim. Às vezes eu estou ali com os meninos e naquela demanda rápida, assim, tem dia que é desgastante, porque os meus filhos são pequenos, eles precisam de mim para ir no banheiro, para escovar os dentes, para tudo. Para comer, para beber, eles não vão pegar a geladeira e pegar um copo sozinho, então eles pedem, e aí eu tenho que dar assistência e tudo, então é grande a demanda. E às vezes o Joab entra na porta e tudo que eu quero é 5 minutos sozinha dentro do quarto, para me respirar, me recompor e voltar de novo, né? E ter aquele momento em família. E como uma mãe solteira, aonde que essa mãe solteira ela busca um alívio? É bem desafiador. Ela precisa tentar montar uma rede de apoio, né? Com quem ela anda, com quem ela convive, um ciclo de relacionamento vai ser fundamental. Se possível, parente, família, né? Eu sei que não são pessoas que vai poder estar com ela todo o tempo, mas uma opinião pessoal, né? Assim, eu acho que toda mulher deveria buscar ter um projeto, propósito de buscar um companheiro, né? Não ter um projeto de ficar sozinha para sempre, porque nós não fomos criados para viver sozinhos, né? Nós fomos criados como seres relacionais, para se relacionar. Eu sei que tem mulheres que se sentem tão autônomas, tão autossuficientes, que elas, não, eu dou conta sozinha do recado. Mas é uma sobrecarga desnecessária que elas colocam para si, né? Então, ao meu ver, tentar formar, ter uma rede de apoio, de confiança, de ciclo de relacionamento mesmo, e nunca deixar de ter esperança de buscar em Deus, né, um companheiro, alguém que realmente vai ser um parceiro, vai ser um companheiro, vai poder dar esse suporte, né? Buscar com muita sabedoria em Deus. Porque aí já entra, né? Difícil você saber quem você está pondo dentro de casa também, né? Com criança, tudo, já traz ansiedade, preocupação. Tem que ser com muita orientação de Deus, com muita cautela, com muito cuidado. Mas é possível também. E como que a gente lidar com
os diferentes temperamentos, personalidades das crianças sem causar rejeição no outro. Tipo, os meus filhos são bem diferentes um do outro. Os meus é o oposto, assim, totalmente diferente. Geralmente é mesmo, né? Cada um tem um temperamento. E esse é um assunto muito relevante que eu aconselho, né, as mães a buscarem mais informação, mais conhecimento. Porque tem muitas pessoas que acham até que é besteira, que não é uma coisa relevante, importante, essa questão, esse negócio de temperamento. Tem gente que acha até que nem existe, né? E não existe, e é muito importante. O temperamento é nato, é a natureza. E isso não significa que a pessoa não vai poder, conforme for crescendo, fazer um caminho do autoconhecimento para poder fazer ajustes, para poder equilibrar, conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos, que todo temperamento tem. Mas é muito importante para a mãe buscar um pouco de conhecimento para identificar e perceber. E dá para perceber desde bem pequeno, né? Desde bebê dá para você perceber aquele que é mais quietinho, né? Mais caladinho, aquele que é mais comunicativo, mais extrovertido. E cada um tem uma demanda, uma necessidade de afeto, uma forma diferente de se sentir amado, né? De se sentir especial. Então, é muito importante não padronizar, porque a gente também tem essa tendência, não, eu dou para um, tem que dar igual para todos. Não, eu fiz para um, eu tenho que fazer para todos, né? E não é por aí, não é esse o caminho, né? A gente precisa tentar buscar informação para identificar e conhecer. E eu sempre aconselho, assim, importante você passar tempo de convivência a sós, separado com cada um, fazendo aquilo, né, que é mais importante para o outro, ter tempo de qualidade individualmente, pessoalmente, com cada um. Quando você conhece o temperamento do seu filho, você pode investir, investir especificamente, direcionado mesmo, no potencial para que seu filho seja tudo aquilo que ele tem potencial para ser. As crianças, né, os filhos, eles são como uma semente, como uma semente de uma laranjeira tem o potencial para ser uma laranjeira frutífera e dar bastante laranja. Mas ela precisa do ambiente necessário, as condições favoráveis para que ela seja, né, tudo aquilo, aquele potencial, e se transforme naquela árvore frondosa, frutífera. E cada filho, vamos dizer, é um tipo de árvore, né, e precisa de condições favoráveis. Então, eu acho isso fundamental, acho de extrema relevância. É um tema que as pessoas não têm muito conhecimento, não consideram muito por falta de conhecimento, e vai fazer total diferença para o futuro mesmo de cada filho, para que cada um possa desenvolver todo o potencial, né, que ele tem. Eu consigo ver, assim, quando vamos colocar o Antônio e o Pedro. O Antônio e o Jake, se você der um castigo para ele e falar, filha, você vai ficar sentado aqui 3 minutos. Ele se sente ofendido e chora, ele é sentimental e toda aquela coisa. Meu filho mais velho também, desse jeito. O Pedro, castigo não funciona com ele. Exatamente, o meu mais novo. O Pedro, ele olha para você, ele começa a rir, ele canta, ele começa a dar gargalhada, ele não leva nada a sério, nada. E eu acabo achando até mais difícil educar o Pedro. Eu falo, gente, eu acho mais difícil porque o Pedro, você não consegue chamar a atenção dele. Porque não é fácil disciplinar. E aí a gente entra numa outra questão, né, muito relevante e complicada, porque hoje em dia causa muita polêmica, né?
a disciplinar, não disciplinar, e hoje a gente ouve tanto falar que não, tudo traumatiza. Então você acaba que as crianças hoje elas estão ficando muito sem limites, porque elas não podem ser frustradas, elas não podem ser disciplinadas. E essa questão do temperamento entra muito aí, porque até a forma de disciplinar é diferente. Tem filhos que são mais sanguíneos, né? Eles são mais coléricos no temperamento, então é mais difícil, porque não é só uma conversa, uma simples conversa de explicar. Lá em casa também, meu mais velho era assim, só de você chamar a atenção para ele e falar, não, mamãe, tá bom, não vou fazer mais, né? Desculpa, mamãe, e pronto. O mais novo, não adiantava você conversar, você podia falar uma vez, 2 vezes, então, às vezes precisava entrar, tinha uma varinha mágica que precisava entrar em ação. Não tem problema disciplinar, a questão é a forma de disciplinar. Se você faz isso com amor, da forma certa, na hora certa, por um motivo certo, né? Que realmente, quando eu precisava disciplinar, isso era mais o mais novo mesmo, porque assim, ele não entendia, não tinha como, não tinha outro caminho, né? Mas nunca era da primeira vez, sempre era da terceira, ele sabia, ele tinha 2 chances, né? Era conversado, era explicado por que não podia fazer, que não era para fazer. Olha, não faz de novo, fazia de novo. Você sabe, nós temos a regra, porque desde pequenininho a criança vai entender, tem que ter regra, tem que ter limite, porque a vida é assim. Uhum. Quando ele sair de casa, um dia ele vai ter que sair, a mãe querendo ou não. E ele vai encontrar lá muita dificuldade, porque ele não tinha regra, ele não tinha limite. Desde pequenininho ele sabe, olha, a regra é assim. E você sabe que essa é a sua última chance. Uhum. A terceira vez, você vai ser disciplinado. Então, quando chegava a terceira vez, você sabe, né? Você sabe que você vai ser disciplinado, né? A consequência. E aí, a disciplina é claro que você dá ali 1, 2, 3 varadinhas no bumbum, no lugar que não machuca, só mesmo para sentir, e não é com todos. Com o meu mais velho não precisava. Então, a gente precisa buscar, é muita sabedoria que a gente tem que buscar em Deus, né? E você faz com amor, e depois de você disciplinar, não é largar a criança, mas é acolher, é abraçar. Isso não é falso, isso é verdadeiro. Olha, é difícil para a mamãe fazer isso, mas um dia você vai entender, você precisa entender que isso que você fez realmente é errado, isso não vai ser bom para você. E desde bem pequenos eles são capazes de entender. Às vezes a gente acha que os filhos, hoje eu vejo as pessoas deixando o filho escolher coisas sérias, acho que o filho tem condição para escolher tantas coisas, mas não tem condição de ser disciplinado, de entender uma regra, né? Verdade. Gente, a vontade de ficar aqui e extrair o máximo dessa mulher, porque ela tem muito ensinamento, viu? Tem muita carga aí. E a vontade de ficar aqui e poder aprender mais e mais com você. Mas o nosso tempo aqui é limitado, né? Quero te agradecer desde já. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por ter nos atendido, por estar aqui no Dreamcast, fazer parte dessa família. E muito obrigada. Muito obrigada de coração mesmo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É um prazer, é uma paixão, é uma alegria mesmo para mim, de verdade, né? Poder compartilhar e contribuir de alguma forma, ajudar de alguma forma para que os casamentos, as pessoas possam conviver melhor, permanecer casadas, mas viver bem, estando felizes e satisfeitas. Vai estar o Instagram dela aí embaixo, segue ela trabalha com família. Qual que é o mesmo nome? Até que... o Casal Acima da Média. Casal Acima da Média. Segue ela lá, ela trabalha com família, trabalha na área da infidelidade, né, pastora? Também. E família, casais, criança.
Tem muito conteúdo, segue ela aí. E desde já, família Dreamcast, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por compartilhar, obrigada por assistir os nossos vídeos, obrigada por estar junto e nos apoiar nessa causa. Muito obrigada e até a próxima.